E no vídeo de hoje, eu quero falar sobre o despertar espiritual. Do que se trata o despertar? Por que que a gente desperta? Quando que isso acontece? Quais são os sinais que a gente está despertando? Olá, eu sou o Fábio Santana e hoje eu quero falar especialmente para você. Antes de mais nada, a gente precisa entender o que é o despertar espiritual. E o despertar nada mais é do que a gente de repente se dar conta de que existe um mundo diferente desse que a gente está acostumado a observar. E existe um mundo muito maior do que esse que a gente costuma ver, ouvir, sentir, que através dos nossos sentidos, através do nosso corpo físico, a gente experimenta. Então, despertar começa justamente nesses questionamentos. Será que existe algo maior? Será que estamos sozinhos no planeta? O que será que acontece depois da morte? Onde que a gente estava antes de nascer? Será que a gente já viveu antes? Ou será que a gente só tem uma vida? Então, desses e outros questionamentos é que a gente começa a entrar no processo de despertar. E o despertar começa nesses questionamentos básicos que a gente começa a fazer sobre nós mesmos, sobre a vida, sobre o sentido da vida, sobre o propósito. A gente sai do modo automático e a gente começa a fazer perguntas, a gente começa a questionar nós mesmos, a questionar o funcionamento das coisas, e a gente começa a perceber que pode existir algo mais, que pode existir algo maior, que rege tudo. São a partir desses questionamentos que a gente entra no processo de despertar. E a partir disso, existem sim alguns sinais que você pode perceber se você está despertando espiritualmente. E esses sinais são justamente o que eu falei anteriormente. A gente começa a questionar, a gente começa a fazer perguntas e a gente começa a buscar respostas para essas perguntas que a gente antes não se fazia e de repente a gente começou a fazer. E um outro sinal de despertar espiritual não é algo que a gente vê, não é algo que a gente ouve, mas é algo que a gente sente lá no fundo do nosso ser, da nossa essência, de que sim, fazemos parte de algo maior, de que a realidade não se resume ao plano físico, não se resume às coisas que a gente vê, ouve e sente. A gente está dentro de um sistema muito maior, muito mais complexo, muito mais organizado do que a gente imagina. A gente começa a ter intuições muito fortes. E de onde vem a intuição? Que plano é esse que a gente desconhece, que a gente recebe informações, que a gente recebe ideias, que a gente recebe insights, que a gente sente do fundo do nosso coração que a gente tem que seguir aquela voz porque a gente sente que é o correto a fazer naquele momento. Então, essa intuição mais forte, essa intuição mais aguçada, é mais um sinal de que você está entrando no seu processo de despertar. Eu acredito muito que todo mundo, mais cedo, mais tarde, menos dia ou mais dia, vai ter esse momento, vai ter esses questionamentos e vai começar a passar por todo esse processo de despertar espiritual, porque eu acho que é inerente ao ser humano, em algum momento da sua existência, se questionar o que é que vem depois, por que a gente está aqui, qual é o significado da vida, qual é o nosso processo de evolução. Então tudo começa nessa crise mesmo existencial, onde a gente começa a se questionar, onde as coisas que a gente fazia começa a não fazer mais sentido, onde coisas que a gente estava acostumado a fazer, a viver ali no automático, a gente fazia sem nem perceber, ou a gente fazia sem nem questionar, a gente começa a questionar todas essas coisas. A gente começa a questionar os nossos comportamentos, a gente começa a questionar as nossas crenças, a gente começa a questionar se tudo aquilo que foi ensinado pra gente realmente faz sentido. E se você se encontra nessa jornada de autoconhecimento, de autodescoberta e de despertar, existem sim algumas práticas que podem potencializar isso, que pode fazer com que você aumente seu grau de percepção, que você adquira as respostas que você precisa nesse momento. Porque a gente busca muitas respostas em todo lugar e pode parecer clichê, mas as respostas estão todas dentro da gente mesmo. E a gente precisa fazer o quê? A gente precisa acessar esse lugar dentro da gente onde estão todas as respostas. E acredite-se, elas estão lá. Existem algumas práticas que a gente pode fazer, começar a praticar imediatamente, hoje ainda, e iniciar essa jornada, provavelmente deve ser eterna. Uma das práticas que a gente pode fazer, você já deve ter muito ouvido falar, é a meditação. É aquela prática de você procurar um lugar calmo, um lugar tranquilo e relaxar. Simplesmente prestar atenção na tua respiração, então prestar atenção nas batidas do teu coração ou da tua respiração, do modo que você se sentir melhor e silenciar
um pouco a nossa mente, que não para, que a todo momento está mandando informações de modo automático. A meditação, ela tem esse propósito de fazer a gente silenciar a nossa mente. E quando a gente silencia a nossa mente, não é que a gente vai parar de pensar, a gente só vai diminuir o fluxo de pensamento. E a partir daí, a gente vai observar esses nossos próprios pensamentos e olhar para dentro mesmo. Quais são as nossas crenças? Quais são os nossos valores? No que a gente acredita? O que a gente tem acreditado até aqui? Será que tudo isso faz sentido mesmo? Então a meditação, ela é esse mergulho interior, esse mergulho para dentro. Porque quando a gente se conhece, quanto mais a gente se conhece, mais poder a gente tem, mais a gente conhece também as outras pessoas e a gente conhece o universo. Porque no final das contas, tudo veio do mesmo lugar, tudo veio da mesma fonte, tudo veio da mesma origem. Então a meditação é uma prática importantíssima para todo mundo que deseja entrar nesse processo de autoconhecimento e de despertar e de novas descobertas sobre nós mesmos, sobre o mundo que a gente vive, sobre o mundo que a gente percebe e aquele mundo que a gente ainda não percebeu. Uma outra prática interessante que é essa conexão com a natureza. E a natureza, ela tem uma vibração, tem uma energia tão positiva. Essa conexão com a natureza é muito importante do nosso processo de despertar, porque faz a gente perceber como a natureza funciona. Tudo está muito conectado. A gente precisa se conectar cada vez mais à natureza. A gente precisa se conectar muito mais ao planeta que a gente vive. E isso tudo faz a gente se sentir pertencente a algo muito maior. E uma questão muito importante é que nessa jornada de descobertas, de despertar espiritual, a gente começa a passar por alguns desafios e resistências também. Porque a gente começa a ter muito medo do desconhecido. Porque como a gente não sabe o que é esse algo maior que a gente sente que tem, mas a gente não sabe o que é, então a gente pode se paralisar pelo medo de descobrir qual é a nossa verdadeira essência, de descobrir o que a gente precisa fazer aqui, de descobrir o que a gente veio fazer aqui, assim como o medo de confronto com as crenças que a gente tem. Porque você imagina, desde a nossa infância, desde o nosso nascimento, a gente foi recebendo muitas informações, a gente foi educado de uma determinada maneira, a gente foi bombardeado por muitas crenças de outras pessoas, a gente foi absorvendo tudo isso e de repente a gente começa a questionar tudo isso e a gente precisa, em determinado momento, confrontar tudo aquilo que a gente acredita. Se tudo aquilo que foi ensinado pra gente, se tudo aquilo que a gente acreditou até aquele momento realmente faz sentido, se realmente continua fazendo sentido. E muitas vezes a gente precisa romper com essas crenças, porque para viver o novo, a gente precisa deixar coisas que não servem mais, crenças que não faz mais sentido para a gente nesse momento da vida para trás, para que novas experiências e novos conhecimentos cheguem até a gente. Então agora, só para recapitular todas as informações que foram faladas aqui desde o início sobre o despertar espiritual. Primeiro, a gente começou falando sobre o que é o despertar espiritual, que são esses questionamentos que a gente tem sobre a vida, e tudo começa com uma verdadeira crise existencial, onde a gente começa a questionar tudo, a gente começa a questionar as pessoas, a gente começa a questionar nós mesmos, começa a questionar tudo que foi ensinado pra gente. E aí passamos pelos sinais, né, pelos principais sinais do despertar espiritual, que são os desejos de buscar propósito na nossa existência, que são as buscas pelas respostas. Falamos também das práticas para a gente potencializar ainda mais esse nosso momento, que é a prática da meditação diária, que é a contemplação, que é estar 100% presente em tudo que a gente for fazer, e a conexão maior com a natureza, os elementos da natureza. Por fim, falamos sobre os desafios e as resistências que a gente pode enfrentar, e geralmente a gente enfrenta nesse processo de despertar espiritual, que é o medo do desconhecido e que é o confronto com as nossas crenças e os nossos padrões que adquirimos até o momento presente. Que a gente precisa se livrar deles para que um novo conhecimento, uma nova consciência chegue até nós. Então, eu quero agradecer muito a todo mundo que chegou até esse momento do vídeo, que chegou até o final. Se você está passando por esse processo de despertar, ou já passou, então eu quero que você deixe aqui nos comentários em que fase do despertar espiritual você se encontra nesse momento, deixa o seu depoimento, deixa para mim aqui como é que foi esse processo de despertar, como que se iniciou. Muita gratidão para vocês que ficaram até aqui e eu espero vocês no próximo vídeo.